Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo pôs a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, do versículo 14 até o 25, hoje, quarta-feira santa. Mais uma vez, nos encontramos na última ceia. E Jesus alerta sobre a sua morte. Já no início do evangelho de hoje, nós vemos Judas tramando com os sumos sacerdotes a forma como ele deveria entregar Jesus. E ali tiveram a conversa, fizeram os devidos acertos, 30 moedas de prata, preço de um escravo. Ok, Judas ali está certo. E agora Judas estava em todos os momentos procurando uma oportunidade para entregar Jesus. É sempre importante, meus irmãos, nós notarmos isso. Judas, na medida em que o tempo foi passando, Judas foi mudando o coração dele. Não fiquem pensando que Judas já estava ali, era ele que teria que matar Jesus, então já foi escolhido para trair. Não, meus irmãos. Na medida que o tempo foi passando, Judas foi mudando o coração dele. As intenções dele foi se modificando. Até que chegou o momento que ele combinou a forma de trair nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Judas, estando ali, ele já via as intenções das autoridades religiosas do tempo de Jesus. Ele foi o contato. Imagina, meus irmãos, um dos apóstolos, ele foi o contato
contato para dizer o momento em que eles deveriam pegar Jesus. E foi naquela noite, depois da ceia, Judas sai para combinar com eles e para dizer para eles aonde Jesus estava indo. Jesus, como de costume, Jesus ia ali para o Monte das Oliveiras rezar. E ali naquele momento de agonia que Jesus estava, Judas vem com aqueles homens, os soldados do templo, e já tinha combinado um beijo seria o bastante. É só aquele que eu beijar, vocês pegam. E aí Judas vai dar o beijo e os soldados vêm e prendem Jesus. E como eu dizia ontem, meus irmãos, tudo foi feito de forma consciente. Tudo foi feito. Aqui Jesus alerta. Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Aqui estão ali na ceia. Os 12 apóstolos junto com Jesus. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar para Jesus, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, quem vai me trair é aquele que come comigo. É aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura, a respeito dele. Contudo, olha, meus irmãos, ai daqueles que traiu o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, mestre, serei eu? Jesus respondeu, tu o dizes. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que mistério. Como é que Judas, sabendo que Jesus ainda disse para ele, é você, tu o dizes, ele vai e com firme propósito, como nós vimos ontem, o demônio entrou na vida dele naquele momento e ele foi. Ai daquele que trair o Filho do Homem. Tudo deveria ter mudado nessas simples palavras que Jesus disse. Ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Mais uma vez, meus irmãos, eu estou dizendo para vocês que Judas poderia ter mudado a vida dele com essas palavras. Judas não estava previsto para matar Jesus, mas Jesus ele usa desta frase para alertar Judas, que já tinha combinado tudo. Ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Todo pecado, meus irmãos, cometido é uma traição a nosso Senhor. Porque estão ali os mandamentos. Os mandamentos estão descritos e inscritos no nosso coração. E nós sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. Mas nós vamos lá. Todo pecado cometido, não esqueça isso, é uma traição a Deus. E se não houver arrependimento, aí prossegue o que Jesus falou. Seria melhor que não tivesse nascido. Imagine nascermos para vivermos na traição, traindo nosso Senhor. Era melhor não ter nascido. Era melhor não ter nascido mesmo. Graças a Deus, meus irmãos. Existe o arrependimento e existe o confessionário para nós irmos pedir perdão ao Senhor, como eu falei ontem, na homilia de ontem. Graças a Deus. Mas nós temos que entender, meus irmãos,
que o destino do traidor, daqueles que traem Jesus, é uma consequência, é um destino de perda da alma, meus irmãos. Nós não podemos, diante da traição, continuar com a traição. Nós temos que ir ao encontro do Senhor e pedir perdão dos nossos pecados. Quantas pessoas que traíram o Senhor com os seus pecados e não se confessam, e não pedem perdão, e não se arrependem. Olha a situação das nações. Olha quantas maldades, quantos pecados, quantas faltas, quantas blasfêmias, quantos assassinatos, homicídios de todo tipo. E as pessoas na maior tranquilidade. E o Senhor falando no coração, como falou para Judas, no evangelho de hoje, quando Jesus, vai, quando Judas perguntou, sou eu? Sim, tu disseste, é você. E ele poderia naquele momento, Senhor, perdão, eu não quero fazer isso. Ele continuou no intento dele e foi e fez. Isso é traição. Muitas vezes olhamos a traição de Judas e não percebemos que nós somos traidores. Quantas vezes, Padre José Augusto, no seu sacerdócio, tu traístes nosso Senhor? Quantas vezes? E você, no seu matrimônio, quantas vezes traístes o Senhor? E você, jovem, com as suas atitudes, quantas vezes traístes o Senhor? E você que tem uma empresa, quantas vezes traístes o Senhor? E você, empregado, quantas vezes traístes o Senhor? E você, católico, quantas vezes traístes o Senhor? Meus irmãos, infelizmente, diante da fraqueza humana que nós temos, infelizmente, de uma forma ou de outra, com pecados grandes ou pequenos, nós iremos trair o Senhor. Iremos trair. Infelizmente. Essa é uma verdade. Nós temos que lutar para não trairmos mais. Nossa Senhora, quando ela aparece em Fátima, ela fala lá para os pastorinhos. Ela diz para os pastorinhos o seguinte: olha, não ofendam mais os meus filhos, que já tem por demais ser ofendido. Não ofendam mais. Vamos fazer o propósito, meus irmãos, de não trairmos o Senhor. Mas se chegarmos a trair, vamos pedir perdão. E vamos recomeçar a nossa vida. Nós deveríamos ser sempre a alegria de Deus. Nós, católicos, batizados, é por isso que nós somos católicos, nós que comungamos, nós que procuramos viver essa vida com Deus, nós não poderíamos trair nosso Senhor. Mas, infelizmente, como eu estou dizendo, diante das nossas fraquezas, nós traímos e não devemos trair. Para nós só há uma solução: o arrependimento e o recomeço. E o propósito de recomeçar.
Tu dizes, tu dissestes, sou eu, Senhor, tu dissestes. E ele foi e fez. Que nesse dia nós possamos olhar para nós mesmos e vermos aonde nós traímos Jesus com os nossos pecados e nos voltemos agora para Ele e vamos fazer como o filho pródigo, meus irmãos. Pequei contra Deus. Senhor, pequei. Piedade. Vamos fazer como aquele publicano que batia no peito dizendo: piedade de mim, Senhor, que sou pecador, piedade de mim, Senhor, que sou pecador. E confessemos os nossos pecados, confessemos as nossas traições e recomecemos a nossa vida com o propósito de não trairmos mais nosso Senhor. Padre José Augusto, não traia mais Jesus. Piedade de mim, Senhor, misericórdia. Mas dai-me força, Senhor. Se não for com a sua ajuda, eu não conseguirei, meu Senhor. Dai-me a ajuda necessária para que eu seja fiel, fiel até a morte. Mas se eu trair, Senhor, que eu busque um sacerdote e ali aos pés dele eu possa pedir perdão dos meus pecados e recomeçar a vida de novo. Com o propósito, Senhor, de não trair mais. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vá e não peques mais.